Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, estou fazendo esse vídeo como trabalho de estágio para o 8º semestre do meu curso de Letras pela Universidade Anhembi Morumbi. Nesse vídeo falarei sobre a mulher na literatura, o quão difícil foi para elas conseguirem espaço e o quão rica é a nossa literatura escrita por mulheres. Vamos começar? Segundo mostra o artigo A Representatividade Feminina na Literatura Brasileira Contemporânea, publicado na página da UFRJ, a concepção da Academia Brasileira de Letras teve início ainda no período imperial e continuou depois da proclamação da República, com a ideia de se criar uma Academia Literária Brasileira, inspirada na já existente e conceituada Academia Francesa. Foi proposta a criação de uma academia sob o regime Estado, que foi logo descartada para então constituir-se uma instituição privada. A criação da Academia Brasileira de Letras começou a ser divulgada em 10 de novembro de 1896, primeiro pela Gazeta de Notícias e logo depois pelo Jornal do Comércio, ambos jornais do Rio de Janeiro. É importante destacar que em uma das primeiras reuniões da ABL, Academia Brasileira de Letras, solicitada por Lúcio de Mendonça, registra-se a presença de Filinto de Almeida, não sendo feita nenhuma referência a Júlia Lopes, e o curioso é que na primeira listagem elaborada por Mendonça e publicada na sua coluna intitulada Cartas Literárias, mantida no estado de São Paulo, constata-se exatamente o oposto. O nome de Filinto de Almeida não é mencionado, mas apenas o de Júlia Lopes. Júlia Lopes de Almeida era uma figura importante no meio intelectual e literário da época. Inclusive, hospedava em sua casa discussões inaugurais que culminaram na criação da Academia Brasileira de Letras, mas lhe foi negada uma cadeira. A desculpa usada para sua exclusão foi que a Academia Brasileira de Letras fora concebida aos moldes da francesa, que não aceitava mulheres, então Filinto de Almeida, seu marido, foi eleito membro, supostamente tomando o lugar de sua esposa. Inclusive, em uma entrevista, ele confidenciou que aquele lugar nunca foi dele, de direito, e sim de sua esposa. Após a morte de Júlia, seu marido solicitou à Academia Brasileira de Letras a criação do Prêmio Júlia Lopes de Almeida para premiar prosa de autoria feminina. O prêmio foi criado em 1952, mas não ultrapassou a década de 60. O nome de Júlia não foi registrado nas atas oficiais da criação da Academia Brasileira de Letras. Seu envolvimento com a instituição foi apagado como se não tivesse acontecido. Júlia Lopes de Almeida também nunca fez um pronunciamento público, não escreveu artigos, ela se manteve calada sobre o assunto. Assim, a proibição das mulheres na Academia Brasileira de Letras ficou implícita antes mesmo de sua inauguração. A restrição implícita da participação feminina foi contestada em 1930, após a primeira proposta oficial de candidatura de uma mulher à Academia Brasileira de Letras, assinada pela escritora Amélia Belivacqua, sendo esposa de Clovis Belivacqua, um dos fundadores da instituição. Amélia, muito provavelmente, sabia da exclusão de Júlia Lopes de Almeida, o que se tornou ainda mais desafiador. A própria candidatura de Amélia sofreu uma tentativa de apagamento da instituição, seguindo o exemplo do que já havia ocorrido com Júlia Lopes de Almeida. A negativa da Academia Brasileira de Letras foi eclipsada pela documentação produzida pelos próprios acadêmicos, já que tanto as atas quanto os textos que compõem um acervo de agremiação não fazem menção ao interesse de Amélia Belivacqua em integrar o grupo de imortais brasileiros, tanto que seu nome sequer chega a ser incluído na lista de candidatos à vaga por ela pleiteada. Um pouco mais de um mês depois, em 15 de dezembro, Machado de Assis foi aclamado presidente. A última de 7 sessões preparatórias aconteceu em 28 de janeiro de 1897, com a presença de nomes ilustres como o já presidente da instituição, Machado de Assis, além de Graça Aranha, Guimarães de 17 Passos, Joaquim Nabuco, Olavo Bilac e outros. A instituição já contava então com um total de 30 membros. Mais tarde foram adicionados mais 10, para completar 40 membros, seguindo mais uma vez a tradição da Academia Francesa.
No entanto, a Academia Brasileira de Letras só foi inaugurada oficialmente em 20 de julho de 1897, com sessão realizada em uma sala de um museu, na Rua do Passeio, no centro da cidade do Rio de Janeiro. A primeira mulher excluída da Academia Brasileira de Letras foi Júlia Lopes de Almeida, antes mesmo de sua inauguração. Tanto que seu nome sequer chega a ser incluído na lista de candidatos à vaga por ela pleiteada. Após tamanha afronta, a restrição passou então a ser explícita. Como justificativa para declinar a sua candidatura, a Academia Brasileira de Letras afirmou que o termo brasileiros no artigo 30 do Regimento Interno se referia apenas a homens brasileiros, excluindo as mulheres. Portanto, ela não poderia ser eleita. O artigo 30 dizia: os membros efetivos da Academia serão eleitos dentre os brasileiros nas condições do artigo 2º dos Estatutos que apresentarem candidatos mediante carta dirigida ao presidente e entregue na secretaria, que da mesma passará recebido para consagrar o sexismo e evitar de vez a ambiguidade do termo brasileiros. Em 1951, o artigo 30 foi modificado para explicitar a exclusividade masculina. Após a modificação, o artigo 30 dizia: os membros efetivos serão eleitos nas condições do artigo 2º dos Estatutos dentre os brasileiros do sexo masculino que tenham publicado em qualquer gênero de literatura, obra de reconhecido mérito ou, fora desses gêneros, livros de valor literário. Com o objetivo de impedir que o episódio caísse no esquecimento, Amélia publicou em 1930 o livro Amélia Belivacqua e a Academia Brasileira de Letras, documentos histórico-literários em que registrou os acontecimentos da época, uma espécie de desabafo da autora. Tanto que seu nome sequer chega a ser incluído na lista de candidatos à vaga por ela pleiteada. Após tamanha afronta, a restrição passou então a ser explícita. Como justificativa para declinar a sua candidatura, a Academia Brasileira de Letras afirmou que o termo brasileiros no artigo 30 do Regimento Interno se referia apenas a homens brasileiros, excluindo as mulheres. Portanto, ela não poderia ser eleita. O artigo 30 dizia: os membros efetivos da Academia serão eleitos dentre os brasileiros nas condições do artigo 2º dos Estatutos que apresentarem candidatos mediante carta dirigida ao presidente e entregue na secretaria, que da mesma passará recebido para consagrar o sexismo e evitar de vez a ambiguidade do termo brasileiros. Em 1951, o artigo 30 foi modificado para explicitar a exclusividade masculina. Após a modificação, o artigo 30 dizia: os membros efetivos serão eleitos nas condições do artigo 2º dos Estatutos dentre os brasileiros do sexo masculino que tenham publicado em qualquer gênero de literatura, obra de reconhecido mérito ou, fora desses gêneros, livros de valor literário. Após a morte de Júlia, seu marido solicitou à Academia Brasileira de Letras a criação do Prêmio Júlia Lopes de Almeida para premiar prosa de autoria feminina. O prêmio foi criado em 1952, mas não ultrapassou a década de 60. O nome de Júlia não foi registrado nas atas oficiais da criação da Academia Brasileira de Letras. Seu envolvimento com a instituição foi apagado como se não tivesse acontecido. Júlia Lopes de Almeida também nunca fez um pronunciamento público, não escreveu artigos, ela se manteve calada sobre o assunto. Assim, a proibição das mulheres na Academia Brasileira de Letras ficou implícita antes mesmo de sua inauguração. A restrição implícita da participação feminina foi contestada em 1930, após a primeira proposta oficial de candidatura de uma mulher à Academia Brasileira de Letras, assinada pela escritora Amélia Belivacqua, sendo esposa de Clovis Belivacqua, um dos fundadores da instituição. Amélia, muito provavelmente, sabia da exclusão de Júlia Lopes de Almeida, o que se tornou ainda mais desafiador. A própria candidatura de Amélia sofreu uma tentativa de apagamento da instituição, seguindo o exemplo do que já havia ocorrido com Júlia Lopes de Almeida. A negativa da Academia Brasileira de Letras
foi eclipsada pela documentação produzida pelos próprios acadêmicos, já que tanto as atas quanto os textos que compõem um acervo de agremiação não fazem menção ao interesse de Amélia Bevilacqua em integrar o grupo de imortais brasileiros. 3 anos após a modificação do artigo 30, em 1954, Diná Silveira de Queiroz se tornou a primeira mulher a receber o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Em 1970, Diná assina uma proposta de candidatura para a Academia Brasileira de Letras, o que reacendeu a discussão da exclusão feminina. O imortal Oswaldo Rico chegou a sugerir que o regimento interno fosse modificado para permitir a eleição de Diná, mas o então presidente da Academia, Austregésilo de Ataíde, recorreu ao infame artigo 17, que até a mudança do regimento interno, em 1964, corresponde ao artigo 30, e negou a candidatura de Diná Silveira de Queiroz, com o seguinte discurso: considerando, como é notório, a ilustre escritora Diná Silveira de Queiroz honrou a Academia com uma carta em que pede a sua inscrição como candidata, assim procedeu na suposição de que o regimento da Academia ainda era o mesmo que vigorava por ocasião de sua fundação. Nos tempos de Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Silvio Romero, José Veríssimo, Carlos Leate, Rui Barbosa e tantos outros, novamente é feita menção à fundação da instituição para justificar a exclusão feminina. Pelo texto, é possível perceber que Ataíde supõe que Diná desconhecia a barreira burocrática para a eleição feminina, quando é mais provável que ela soubesse da proibição e sua candidatura fosse justamente um modo de confrontar a misoginia da Academia. Com o objetivo de impedir que o episódio caísse no esquecimento, Amélia publicou em 1930 o livro Amélia Bevilacqua e a Academia Brasileira de Letras, documentos histórico-literários, em que registrou os acontecimentos da época, uma espécie de desabafo da autora. Clovis Bevilacqua publicou diversos artigos rebatendo essa firula gramatical, afirmando que o termo brasileiro se referia tanto a mulheres quanto a homens, e terminou por sair da academia como forma de protesto. Se não fosse pelo esforço de Amélia e de alguns artigos publicados por outros escritores, principalmente seu marido, sua candidatura seria apagada da história e tida como não existente. A candidatura de Raquel de Queiroz se deu de modo muito diferente. Ela usufruía de grande popularidade entre os acadêmicos, relacionamentos estes que puderam ser confirmados na cerimônia que a Academia Brasileira de Letras lhe ofereceu em virtude do aniversário de 40 anos da publicação do seu romance, O 15, ocasião em que Viana, membro da Academia Brasileira de Letras e amigo da escritora, fez um pronunciamento favorável à sua eleição, dizendo: Senhor Presidente, a ideia da eleição de Raquel de Queiroz para a Academia é um assunto que desejo abordar. Estaria na tradição acadêmica abrir uma única exceção? A Academia já abriu exceção ao trazer Getúlio Vargas, aliás, a primeira e única, fechando-se as portas em seguida. Se as portas se estivessem fechado com a eleição de Raquel, não haveria dúvida alguma. Era o que eu queria dizer, senhor presidente, pois a companhia dela é isso que se vê, cria esse ambiente de alegria e de festa. A comparação com Getúlio Vargas é extremamente importante, pois evidencia a possível admissão de Raquel de Queiroz como uma concessão feita a ela, algo extraordinário, e também como um movimento político. Getúlio Vargas foi eleito em agosto de 1941, apossado em dezembro de 1943, enquanto era presidente do Brasil em seu primeiro mandato, que durou de 1930 até 1945. O círculo de amizades de Raquel de Queiroz era repleto de escritores, cada vez mais vinculados à academia, o que lhe despertou um sentimento de exclusão, pois não podia participar dos encontros da instituição. Ela foi parte ativa das campanhas para a eleição de seus amigos Adonias Filho, eleito em 1965, e Otávio de Faria, eleito em 1972. Eles dois lá dentro consideravam uma espécie de traição terem a deixado de fora. Também havia na casa outros amigos dela com a mesma ideia. Eles então decidiram a nova frente de batalha: entrada de mulher para a academia.
Não contaram, contudo, com a colaboração dela em nada. Ela era tímida e jamais lutara por títulos ou premiações. A inclinação de Raquel de Queiroz de fazer parte da Academia Brasileira de Letras foi ficando mais evidente e contando cada vez mais com um número maior de incentivadores. Mas, como é perceptível, ela, ao contrário de Amélia Belivacqua e de Iná Silveira de Queiroz, não se candidatou, ela foi indicada. Na ocasião da morte de Cândido Mota Filho, sua eleição era dita como praticamente certa. No entanto, ainda existia o empecilho, o infame artigo 17, que foi modificado em 1976 para incluir homens e mulheres, desfazendo por vez a ambiguidade dos termos brasileiros. Fica evidente que a campanha para a eleição de Raquel de Queiroz não era uma campanha política a favor da elegibilidade feminina, e sim um caso pontual de uma candidatura específica. Raquel de Queiroz então se candidatou para a Academia Brasileira de Letras. Disputou a cadeira 5 com Pontes de Miranda e, com uma vantagem de 8 votos, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras em 4 de agosto de 1977. Quase 10 meses depois da aprovação da elegibilidade feminina e 80 anos depois da fundação da instituição, sendo apossada 3 meses depois, no dia 4 de novembro. No dia seguinte à sua eleição, a primeira eleição de uma mulher para a academia ocupou a primeira página de todos os jornais. No entanto, em seu discurso de posse, Raquel de Queiroz seguiu a praxe protocolar de falar sobre a linhagem acadêmica da cadeira que está ocupando, mas não fez menção ao fato da aprovação da elegibilidade feminina e da importância histórica dela ser a primeira mulher a fazer parte da academia. Inclusive, no jornal Estado de São Paulo, que continha uma entrevista com Oswaldo Rico, o imortal mais empenhado na luta pela elegibilidade feminina, definiu a eleição de Raquel como um efeito de pressões de fora, especialmente do Conselho Federal da Cultura, além de ter atestado seu inconformismo ao se ausentar do pleito que consagrou Raquel de Queiroz. Eles dois lá dentro consideravam uma espécie de traição terem a deixado de fora. Também havia na casa outros amigos dela com a mesma ideia. Eles então decidiram a nova frente de batalha, entrada de mulher para a academia. Não contaram, contudo, com a colaboração dela em nada. Ela era tímida e jamais lutara por títulos ou premiações. A inclinação de Raquel de Queiroz de fazer parte da Academia Brasileira de Letras foi ficando mais evidente e contando cada vez mais com um número maior de incentivadores. Mas, como é perceptível, ela, ao contrário de Amélia Belivacqua e de Iná Silveira de Queiroz, não se candidatou, ela foi indicada. Na ocasião da morte de Cândido Mota Filho, sua eleição era dita como praticamente certa. Pontes de Miranda, na mesma matéria, concorda com o Rico ao afirmar que quem venceu não foi uma mulher, mas um órgão do governo. Essas acusações não são sem fundamento. Raquel de Queiroz tinha relações pessoais e familiares com os governos militares, sendo prima de Castelo Branco, um dos responsáveis pelo golpe de 64 e primeiro presidente do regime militar brasileiro, em 1967. Raquel de Queiroz e Adonias Filho, que viria a fazer campanha para que ela adentrasse a Academia Brasileira de Letras, tornaram-se membros do já citado Conselho Federal da Cultura. De fato, pouco antes da candidatura de Raquel de Queiroz ser anunciada, Adonias Filho se tornou presidente do Conselho Federal da Cultura, por indicação da própria Raquel de Queiroz. A Academia Brasileira de Letras não aceitou qualquer mulher, aceitou uma escritora incrível, com obras notáveis, mas também a prima de um presidente da República. Em entrevista publicada no Correio Brasiliense no dia seguinte à sua posse, Raquel de Queiroz afirmou: "Estou muito contente e espero que, no meu rastro, outras intelectuais ingressem na Academia Brasileira de Letras, sendo que desde agora, mais do que nunca, serei eleitora fervorosa da candidatura de Iná Silveira de Queiroz, a primeira-dama da literatura brasileira." Essa declaração pública de apoio ao ingresso de Iná Silveira de Queiroz criou um contexto menos hostil para sua candidatura, mas não ao todo aceita pelos outros membros. Iná Silveira de Queiroz propôs uma nova candidatura em 1979 para a vaga deixada por Hermes Lima. Pela primeira vez, sua candidatura foi aceita e oficializada, mas perdeu a cadeira para Pontes de Miranda, o artigo adversário de Raquel de Queiroz.
Pontes de Miranda, na mesma matéria, concorda com o Rico ao afirmar que quem venceu não foi uma mulher, mas um órgão do governo. Essas acusações não são sem fundamento. Raquel de Queiroz tinha relações pessoais e familiares com os governos militares, sendo prima de Castelo Branco, um dos responsáveis pelo golpe de 64 e primeiro presidente do regime militar brasileiro, em 1967. Raquel de Queiroz e Adonias Filho, que viria a fazer campanha para que ela adentrasse a Academia Brasileira de Letras, tornaram-se membros do já citado Conselho Federal da Cultura. De fato, pouco antes da candidatura de Raquel de Queiroz ser anunciada, Adonias Filho se tornou presidente do Conselho Federal da Cultura, por indicação da própria Raquel de Queiroz. A Academia Brasileira de Letras não aceitou qualquer mulher, aceitou uma escritora incrível, com obras notáveis, mas também a prima de um presidente da República. Em entrevista publicada no Correio Brasiliense no dia seguinte à sua posse, Raquel de Queiroz afirmou: "Estou muito contente e espero que, no meu rastro, outras intelectuais ingressem na Academia Brasileira de Letras, sendo que desde agora, mais do que nunca, serei eleitora fervorosa da candidatura de Diná Silveira de Queiroz, a primeira-dama da literatura brasileira." Essa declaração pública de apoio ao ingresso de Diná Silveira de Queiroz criou um contexto menos hostil para sua candidatura. Diná Silveira de Queiroz propôs uma nova candidatura em 1979, para a vaga deixada por Hermes Lima. Pela primeira vez, sua candidatura foi aceita e oficializada, mas perdeu a cadeira para Pontes de Miranda, o antigo adversário de Raquel de Queiroz. Sua terceira candidatura foi ironicamente para a vaga aberta pela morte de Pontes de Miranda. Diná recebeu 23 votos. Gustavo Capanema, ex-ministro da Educação do governo Vargas, e José Silvio Barreto de Macedo, coincidentemente. Diná ganhou com o mesmo número de votos que Raquel de Queiroz. Após muita batalha, Diná Silveira de Queiroz foi finalmente eleita para a Academia Brasileira de Letras em 1980, tendo sido empossada no dia 7 de abril de 1981, na cadeira 7. Assim como Raquel, Diná também não abordou a recente presença da mulher na academia. Infelizmente, ela pouco pôde aproveitar a nova posição, pois faleceu um pouco mais de um ano após a sua posse. Em ocasião da morte de Pedro Calmon, em junho de 1985, a cadeira 16 ficou em aberto e Lígia Fagundes Telles se candidatou. No pleito, no dia 24 de outubro do mesmo ano, ela foi eleita com 32 dos 39 votos possíveis, sendo empossada apenas em maio de 87. Ao contrário das outras duas mulheres já eleitas para a academia, Lígia Fagundes Telles mencionou a elegibilidade feminina em seu discurso de posse, mesmo que apenas brevemente perto do final. A Academia Francesa de Letras elegeu pela primeira vez uma mulher no ano de 1980, que coincidentemente se deu no mesmo ano da de Diná Silveira de Queiroz. Lígia Fagundes Telles foi eleita em maio de 2005 como a vencedora do Prêmio Camões, considerado o mais importante da literatura escrita em português, e recebeu o prêmio em 13 de outubro de 2005. Diferente das outras imortais, Nélida Pinon foi eleita com uma vantagem baixíssima de votos. Em pleito realizado no dia 27 de julho de 1989, Olavo Dantas recebeu um voto, Antônio Olinto e Nélida Pinon. Ela ganhou, portanto, com apenas 2 votos de diferença, ao contrário de Raquel de Queiroz e Diná Silveira de Queiroz. Nélida se envolveu em cargos administrativos, começando logo após sua posse. Em maio de 1990, mês de sua posse, o presidente da academia enviou 2 membros da academia para Portugal, para discutir o novo acordo ortográfico da época. No dia 5 de dezembro de 1996, Nélida foi eleita a primeira mulher presidente da instituição. Além de ser a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, ela também o faz no ano do centenário da instituição, e 20 anos após a entrada da primeira escritora mulher. O fato era tão extraordinário e inédito mundialmente que a escritora chegou até a ser entrevistada pelo jornal francês Le Monde. No final do seu discurso de posse, ela fez menção ao fato de ser a primeira mulher a presidir a academia e do rompimento de preconceitos machistas, dizendo:
É como mulher, escritora, cidadã brasileira que hoje, com a ajuda de Deus, dos brasileiros amantes das causas nobres, dos membros desta casa, que libertos dos preconceitos confiaram na minha condição feminina e assumo comovida a presidência da Academia Brasileira de Letras. A próxima mulher a adentrar a academia foi Zélia Gattai, eleita no dia 7 de dezembro de 2001, com um total de 32 votos. Ela assumiu a cadeira 23, até então ocupada pelo seu marido, Jorge Amado, fato que é mencionado logo no começo e dá o tom do seu discurso de posse. Chego à vossa ilustre companhia, talvez trazida por uma estrela. Venho para ocupar com orgulho e, sobretudo, com humildade a cadeira que foi durante 40 anos de Jorge Amado. Durante os 40 anos de Jorge Amado na academia, o nome de Zélia não chegou a ser considerado nenhuma vez para a candidatura, mesmo com a insistência dos membros da academia em dizer que ela entrou exclusivamente por causa de seu mérito literário. É difícil não relacionar sua eleição com a morte do marido. 2 anos mais tarde, durante discurso de recepção a Ana Maria Machado, a próxima mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, Tarcísio Padilha, afirma que no final do seu discurso de posse, ela fez menção ao fato de ser a primeira mulher a presidir a academia e do rompimento de preconceitos machistas, dizendo: é como mulher, escritora, cidadã brasileira que hoje, com a ajuda de Deus, dos brasileiros amantes das causas nobres, dos membros desta casa, que libertos dos preconceitos confiaram na minha condição feminina e assumo comovida a presidência da Academia Brasileira de Letras. A próxima mulher a adentrar a academia foi Zélia Gattai, eleita no dia 7 de dezembro de 2001, com um total de 32 votos. Ela assumiu a cadeira 23, até então ocupada pelo seu marido, Jorge Amado, fato que é mencionado logo no começo e dá o tom do seu discurso de posse. Chego à vossa ilustre companhia, talvez trazida por uma estrela. Venho para ocupar com orgulho e, sobretudo, com humildade a cadeira que foi durante 40 anos de Jorge Amado. Durante os 40 anos de Jorge Amado na academia, o nome de Zélia não chegou a ser considerado nenhuma vez para a candidatura, mesmo com a insistência dos membros da academia em dizer que ela entrou exclusivamente por causa de seu mérito literário. É difícil não relacionar sua eleição com a morte do marido. 2 anos mais tarde, durante discurso de recepção a Ana Maria Machado, a próxima mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, Tarcísio Padilha afirma que a presença de Zélia, além de opulentar este cenário privilegiado das letras, constituiu ainda uma engenhosa e sábia maneira de reter entre nós o grande Jorge Amado. A eleição de Zélia Gattai possuiu um forte sentido de herança, de paternismo, sendo um grande contraste às conquistas administrativas de Nélida Pinon. A última mulher a ser eleita até hoje para a Academia Brasileira de Letras foi Ana Maria Machado, escritora, jornalista, tradutora, fundadora e dona de uma livraria voltada ao público infantil. Em 1970, 2 anos mais tarde, durante discurso de recepção a Ana Maria Machado, a próxima mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, Tarcísio Padilha afirma que a presença de Zélia, além de opulentar este cenário privilegiado das letras, constituiu ainda uma engenhosa e sábia maneira de reter entre nós o grande Jorge Amado. A eleição de Zélia Gattai possuiu um forte sentido de herança, de paternismo, sendo um grande contraste às conquistas administrativas de Nélida Pinon. A última mulher a ser eleita até hoje para a Academia Brasileira de Letras foi Ana Maria Machado, escritora, jornalista, tradutora, fundadora e dona de uma livraria voltada ao público infantil. Em 1978, foi contemplada pelo Prêmio João de Barro pela sua obra histórica Meio ao Contrário. Este foi apenas o primeiro dos prêmios que ela ganharia. Tornou-se au concours em 1993 nos prêmios da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e do Primeiro Ibero-Americano de Literatura Infantil e Juvenil em 2006. Em 2000, recebeu o prêmio que é considerado o Prêmio Nobel da Literatura Infantil, e no ano seguinte recebeu o Prêmio Machado de Assis. 2 anos depois, ela se candidatou para a academia, mas a eleição não foi fácil. Ela ficou empatada com Maria Beltrão,
cada uma com 16 votos. Foi feita então uma segunda votação, em que Ana Maria Machado venceu com 19 votos. Após uma vitória acirrada, ela tomou posse da cadeira 1 no dia 29 de agosto de 2003. Em seu discurso de posse, ela fez uso do protocolo de mencionar os antigos ocupantes da cadeira para questionar a misoginia de Afonso Taunay, comparando sua trajetória com a de Dona Neném, avó da eleita que oculta sob o pseudônimo. Manteve uma coluna em um jornal defendendo o voto feminino e os direitos da mulher em geral. Talvez esses caminhos tenham se cruzado com os de um dos ocupantes dessa cadeira, o historiador Afonso de Taunay, que estudou muitos anos em Petrópolis. Assim como Nélida Pinon, em 1978 foi contemplada pelo Prêmio João de Barro pela sua obra histórica Meio ao Contrário. Este foi apenas o primeiro dos prêmios que ela ganharia. Tornou-se au concours em 1993 nos prêmios da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e do Primeiro Ibero-Americano de Literatura Infantil e Juvenil em 2006. Em 2000, recebeu o prêmio que é considerado o Prêmio Nobel da Literatura Infantil e no ano seguinte recebeu o Prêmio Machado de Assis. 2 anos depois, ela se candidatou para a academia, mas a eleição não foi fácil. Ela ficou empatada com Maria Beltrão, cada uma com 16 votos. Foi feita então uma segunda votação, em que Ana Maria Machado venceu com 19 votos. Após uma vitória acirrada, ela tomou posse da cadeira 1 no dia 29 de agosto de 2003. Em seu discurso de posse, ela fez uso do protocolo de mencionar os antigos ocupantes da cadeira para questionar a misoginia de Afonso Taunay, comparando sua trajetória com a de Dona Neném, avó da eleita que oculta sob o pseudônimo. Manteve uma coluna em um jornal defendendo o voto feminino e os direitos da mulher em geral. Talvez esses caminhos tenham se cruzado com os de um dos ocupantes dessa cadeira, o historiador Afonso de Taunay, que estudou muitos anos em Petrópolis. Assim como Nélida Pinon, Ana Maria Machado também enveredou pelos caminhos administrativos e se tornou a segunda mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras durante os anos 2012 e 2013. Em 2014, 3 imortais faleceram no mês de julho, deixando assim suas vagas em aberto. Ivan Junqueira faleceu no dia 3, foram 4 candidatos para a cadeira 37. Ferreira Goulart, José William Varuch, José Roberto Guedes e Oliveira e Ademir Barbosa. Com 36 dos 37 votos possíveis, sendo um deles em branco, foi eleito Ferreira Goulart. No dia 18, faleceu João Ubaldo Ribeiro, e sua cadeira teve apenas um candidato, Evaldo Cabral de Melo. Por fim, no dia 23, faleceu Ariano Suassuna. 3 pessoas se candidataram, Zuenir Ventura, Tiago de Melo e Olga Savari. Assim como Nélida Pinon, Ana Maria Machado também enveredou pelos caminhos administrativos e se tornou a segunda mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras durante os anos 2012 e 2013. Em 2014, 3 imortais faleceram no mês de julho, deixando assim suas vagas em aberto. Ivan Junqueira faleceu no dia 3, foram 4 candidatos para a cadeira 37. Ferreira Goulart, José William Varuch, José Roberto Guedes e Oliveira e Ademir Barbosa. Com 36 dos 37 votos possíveis, sendo um deles em branco, foi eleito Ferreira Goulart. No dia 18, faleceu João Ubaldo Ribeiro, e sua cadeira teve apenas um candidato, Evaldo Cabral de Melo. Por fim, no dia 23, faleceu Ariano Suassuna. 3 pessoas se candidataram, Zuenir Ventura, Tiago de Melo e Olga Savari. Ventura foi eleito com 35 dos 37 votos possíveis e os outros candidatos receberam um voto cada. De 3 cadeiras abertas em um ano, apenas uma mulher se candidatou e não chegou nem perto de ser eleita. A plena inclusão das mulheres na Academia Brasileira de Letras ainda está muito longe de ser uma realidade. Em seus mais de 100 anos de história, a Academia Brasileira de Letras contou com apenas 6 mulheres. Mas além de estudar o processo de exclusão das mulheres que tentaram participar da academia, também é importante falar sobre as que não aspiravam à imortalidade e ainda assim fazem parte do cânone literário,
mesmo sendo essa presença mais recente. Uma ausência sentida na Academia Brasileira de Letras é a de Clarice Lispector, mas sua não participação, ao contrário da de Júlia Lopes de Almeida e Amélia Belivacqua, foi proposital. Clarice não tinha a menor intenção de fazer parte da Academia Brasileira de Letras, nunca fez campanha ou se candidatou. Nem todos os escritores renomados aspiram à imortalidade, mesmo sendo validados e valorizados por outras vias. Estes não enxergam mais a Academia Brasileira de Letras como o ápice de sua carreira, o objetivo máximo a ser seguido. A própria Clarice Lispector foi uma autora respeitada no seu tempo, sendo inclusive vencedora do Prêmio Jabuti de 1961 na categoria Contos por Laços de Família. Ela nunca se candidatou à Academia Brasileira de Letras e, mesmo assim, faz parte do cânone literário. Maria Clara Machado também nunca se candidatou para a Academia Brasileira de Letras, mesmo depois da instituição já ter sido presidida por uma mulher e tendo recebido o Prêmio Machado de Assis em 1991. Já Cecília Meirelles, que ganhou o prêmio em 1965, possivelmente nem pensou em se candidatar, pois a proibição feminina na época era óbvia, e assim como Clarice e Maria Clara Machado, faz parte do cânone. Também ganharam o Prêmio Machado de Assis Carolina Nabuco, filha de Joaquim Nabuco, em 1978, e Henriqueta Lisboa, em 1984, sendo a primeira mulher eleita para a Academia Mineira de Letras, em 1963, 14 anos antes de Raquel de Queiroz ser aceita na Academia Brasileira de Letras. Agora falaremos um pouco sobre a influência das mulheres na literatura nacional, contando mais detalhadamente sobre as mulheres citadas anteriormente, dentre outras. Começando pela Maria Firmina dos Reis, que nasceu em São Luís, no Maranhão, no dia 11 de outubro de 1825, filha bastarda de João Pedro Esteves e Leonor Felipe dos Reis. Foi uma escritora brasileira considerada a primeira romancista brasileira. Em 1847, aos 22 anos, ela foi aprovada em um concurso público para a cadeira de instrução primária, sendo assim a primeira professora concursada de seu estado. Maria demonstrou sua afinidade com a escrita ao publicar Úrsula, em 1859, primeiro romance abolicionista, primeiro escrito por uma mulher negra brasileira. O romance Úrsula consagrou Maria Firmina como escritora e também foi o primeiro romance da literatura afro-brasileira, entendida esta como produção de autoria afrodescendente. Em 1887, no auge da campanha abolicionista, a escritora publica o livro A Escrava, reforçando sua postura anti-escravista. Ao aposentar-se em 1880, fundou uma escola mista e gratuita. Maria morre aos 92 anos na cidade de Guimarães, no dia 11 de novembro de 1917. Em 1975, Maria recebe uma homenagem de José Nascimento Moraes Filho, que publica a primeira biografia da escritora Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. Raquel de Queiroz, que, como citada anteriormente, foi uma escritora brasileira, a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras e a primeira mulher a receber o Prêmio Camões. Foi também jornalista, tradutora e teatróloga. Seu primeiro romance, O 15, ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha. O romance Memorial de Maria Moura foi transformado em minissérie para a televisão. Ela nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia 17 de novembro de 1910. Filha de Daniel de Queiroz e Clotilde Franklin de Queiroz, é parente pelo lado materno da família de José Alencar. Com 45 dias de nascida, a família mudou-se para a fazenda Junco, em Quixadá, uma propriedade da família. Em 1913, Raquel voltou para Fortaleza, onde seu pai foi nomeado promotor. Em 1917, a família foi morar no Rio de Janeiro, procurando fugir de uma grave seca que desde 1915 atingia a região Nordeste. Em 1919, retornam para Fortaleza e em 1921, Raquel de Queiroz ingressou no Colégio Imaculada Conceição, diplomando-se professora em 1925, com apenas 15 anos. Em 1927, com o pseudônimo de Rita de Queluz, Raquel escreve uma carta para o jornal O Ceará, promotor do evento, ironizando o concurso de rainha dos estudantes.
Com o sucesso da carta que enviou, Raquel foi convidada para colaborar com o jornal e passou a organizar a página literária e publicou o folhetim História de um Nome. Nessa época, passou a lecionar História como professora substituta no Colégio Imaculada Conceição. Em 1930, com apenas 20 anos, Raquel de Queiroz se projetou na vida literária do país através da publicação do romance O 15, uma obra de fundo social profundamente realista na sua dramática exposição da luta secular de um povo contra a miséria e a seca. O 15, lançado na segunda fase do modernismo, representou um importante impulso para o romance regionalista de 30. A obra, cujo título refere-se à Grande Seca de 1915, atribui novas dimensões à dramaticidade social. O livro 15 narra o êxodo de trabalhadores da região de Logradouros de Quixadá, no sertão cearense, para a capital Fortaleza, onde esperava encontrar meios para sobreviver. Em paralelo, narra a história do amor impossível entre a professora Conceição e o proprietário rural Vicente. O livro teve grande repercussão no Rio de Janeiro, recebendo elogios de Mário de Andrade e de Augusto Schmidt. A consagração de Raquel de Queiroz veio em 1931, quando a escritora foi ao Rio de Janeiro receber o Graça Aranha de Literatura na categoria Melhor Romance. Ainda em 1931, Raquel conheceu os integrantes do Partido Comunista Brasileiro e, ao retornar para Fortaleza, participou da implantação do partido no Nordeste. Após exercer forte militância política no Nordeste, Raquel de Queiroz mudou-se para o Rio de Janeiro em 1932 e casou-se com o poeta José Alto da Cruz de Oliveira. Nesse mesmo ano, lançou o romance João Miguel, ainda dentro do enfoque social dos problemas da seca e do coronelismo do Nordeste. Nos anos seguintes, Raquel militou no Partido Comunista e em 1937 foi presa por 3 meses por defender ideias esquerdistas. Nesse mesmo ano, publicou O Caminho das Pedras, em 1937. No livro Caminho das Pedras, a paisagem nordestina deixa o primeiro plano, dando lugar à abordagem e agitações políticas, métodos de educação e um texto que exalta a participação feminina na vida pública. A carreira de jornalista de Raquel de Queiroz teve início no Ceará, quando escrevia para o jornal O Ceará e colaborava também para o jornal O Povo, ambos de Fortaleza. Em 1939, quando se mudou para o Rio de Janeiro, colaborou com o Diário de Notícias, o jornal e a revista O Cruzeiro, onde publicou em 40 edições em folhetins o romance O Galo de Ouro. A partir de 1988, colaborou semanalmente para o Estado de São Paulo e para o Diário de Pernambuco. Raquel de Queiroz escreveu mais de 2.000 crônicas que foram reunidas e publicadas em diversos livros. Além de ser romancista, cronista e jornalista, Raquel de Queiroz escreveu algumas peças para o teatro, entre elas A Beata Maria do Egito, em 1958, que recebeu o Prêmio de Teatro do Instituto Nacional do Livro. Raquel de Queiroz traduziu para o português mais de 40 obras. Foi membro do Conselho Estadual de Cultura do Ceará, participou da 21ª sessão da Assembleia Geral da ONU em 1966, onde serviu como delegada do Brasil, trabalhando especialmente na Comissão dos Direitos do Bem. Raquel foi membro do Conselho Federal de Cultura desde a sua fundação em 1967 até sua extinção em 1989 e integrou o quadro de sócios efetivos da Academia Cearense de Letras. Raquel de Queiroz foi eleita para a Academia Brasileira de Letras e no dia 4 de agosto de 1977, vencendo por 23 votos a 15, o jurista Francisco Cavalcante Pontes de Miranda foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, tomando posse no dia 4 de novembro de 1977, ocupando a cadeira número 5. Em 1992, com 82 anos, Raquel de Queiroz publicou Memorial de Maria Moura. A obra conta a vida de Maria Moura, órfã que se envolve em brigas com seus primos por uma questão de herança de terras. Escrita em estilo narrativo, à maneira de uma telenovela, a obra foi adaptada para a televisão na minissérie Memorial de Maria Moura, que foi sucesso de audiência. Raquel de Queiroz recebeu diversos prêmios, entre eles
Prêmio Machado de Assis, em 1957, pelo conjunto de sua obra. Prêmio Nacional de Literatura de Brasília, em 1980, pelo conjunto de obra. Título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Ceará, em 1981. Medalha Rio Branco do Itamaraty, em 1985. Prêmio Luiz de Camões, em 1993, sendo a primeira mulher a receber essa honraria. Título de doutor honoris causa pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2000. Falaremos agora sobre Dinádia Silveira de Queiroz, que nasceu na cidade de São Paulo em 1911, filha de Alarico da Silveira, advogado, político e autor da Enciclopédia Brasileira, e de Dinorá Ribeiro, sobrinha de Valdomiro Silveira, um dos precursores do regionalismo brasileiro. Sua família descende de uma linhagem que conta com vários nomes ilustres nos meios intelectuais brasileiros. Sua estreia em livro se deu em 1939 com o premiado romance Floradas na Serra, que teve enorme êxito entre os leitores. Em comemoração aos 400 anos da fundação de São Paulo, Diná publicou em 1954 o romance A Muralha. Este e Floradas na Serra tornaram-se seus trabalhos mais conhecidos pelas numerosas adaptações ao cinema e televisão. Além do romance histórico e mimético, fez incursões também pelo isólido ficcional. Por exemplo, dentro do gênero fantástico, ela publicou o romance Margarida Larroque. É considerada uma das pioneiras na ficção científica no Brasil, com a publicação de 2 livros de contos, Eles Herdarão a Terra, em 1960, e Comba Malina, em 1969, ambos pertencentes à primeira onda da ficção científica brasileira. Participou ainda ativamente do rádio, com crônicas veiculadas no rádio MEC e Rádio Nacional. O programa Quadrante foi veiculado em 1961 a 1964, com crônicas de escritores interpretadas pelo ator Paulo Altran. Algumas crônicas selecionadas foram publicadas em livros: Quadrante 1, em 1962, Quadrante 2, em 1963 e Café da Manhã, em 1969. Encontra-se colaboração da sua autoria na revista Luso-Brasileira Atlântico. Em 1961, ficou viúva de seu primeiro marido. Em 1962, foi nomeada Adido Cultural da Embaixada do Brasil em Madrid, na Espanha. Pouco tempo depois, casou-se com o diplomata Dário Moreira de Castro e partiu com o marido para Moscou, na então União Soviética. Nesse período, escrevia crônicas que foram posteriormente publicadas no volume Café da Manhã, de 1969. Em 1964, retorna ao Brasil, mas parte de novo para a Europa em 1966, fixando residência na Itália. Diná faleceu em 27 de novembro de 1982, na cidade do Rio de Janeiro, aos 71 anos. A historiografia marca sua atuação como fundamental para a entrada de mulheres nos quadros da entidade. Tornou-se a segunda mulher a ocupar uma cadeira, a 7ª ocupante da cadeira 7, cujo patrono é Castro Alves, na Academia Brasileira de Letras, em sucessão a Pontes de Miranda, tendo sido recebida em 7 de abril de 1981, mesmo ano da publicação de seu último trabalho, o romance Guida, Caríssima Guida. Diná foi laureada com vários prêmios literários. Em 1940, recebeu o prêmio Antônio de Alcântara Machado da Academia Paulista de Letras pelo romance Floradas na Serra. Em 1958, recebeu o prêmio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras pelo volume de contos As Noites do Morro do Encanto, em 1957. Em 1954, o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra, sendo a primeira mulher a receber essa premiação pela Academia Brasileira de Letras. Em 1969, o prêmio Prefeitura do Distrito Federal por seu romance Verão dos Infiéis, em 1968. Falaremos também sobre Carolina Maria de Jesus, que era negra, catadora de papel e favelada, e foi uma autora improvável. Nasceu em 14 de março de 1914 em Sacramento, Minas Gerais, em uma comunidade rural. Filha de pais analfabetos, foi maltratada durante a infância, mas aos 7 anos frequentou a escola.
Em pouco tempo aprendeu a ler e escrever e desenvolveu o gosto pela leitura. Em 1937, após a morte da mãe, ela mudou para São Paulo. Aos 33 anos, desempregada e grávida, mudou-se para a favela de Canindé, na zona norte da capital paulista. Trabalhava como catadora de papel e, nas horas vagas, registrava o cotidiano da favela em cadernos que encontrava no material que recolhia. Um desses diários deu origem ao primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. A obra virou best-seller, foi vendida em 40 países e traduzida para 16 idiomas. Após a publicação e o sucesso do primeiro livro, a autora se mudou para Santana, bairro de classe média da capital. 3 anos depois, publicou o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios. Em 1969, saiu de Santana para Parelheiros, no extremo da zona sul da cidade, uma região de grandes contrastes entre ricos e pobres, mas com áreas de interior que lembravam a cidade onde cresceu. A escritora nunca quis casar e teve 3 filhos, cada um de um relacionamento diferente. Morreu em fevereiro de 1977, aos 62 anos, de insuficiência respiratória. Outras 6 obras póstumas foram publicadas, compiladas a partir dos cadernos e materiais deixados pela autora. Em 2017, sua história foi registrada por Tom Farias em Carolina, uma biografia publicada pela editora Malê. Agora falaremos sobre Nélida Pinon, que é uma escritora brasileira e foi eleita a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras por ocasião do seu primeiro centenário em 1997. Nélida Cuinans Pinon nasceu no bairro de Vila Isabel, Rio de Janeiro, no dia 3 de maio de 1937. Seus pais, o comerciante Lino Pinon e Olivia Carmen, são originários da Galácia, do concelho de Cotobade, na Espanha. Seu nome é um anagrama do nome do avô Daniel. Ainda criança, era estimulada para a leitura e já escrevia pequenas histórias. Com 4 anos, mudou-se para o bairro de Copacabana. Em seguida, morou no Botafogo, quando estudou no Colégio Santo Amaro. Com 9 anos, Nélida já frequentava o Teatro Municipal. Com 10 anos, fez sua primeira viagem à terra dos seus pais, onde ficou durante quase 2 anos. Na adolescência, morou no Leblon, estudou jornalismo pela Política Universidade Católica do Rio de Janeiro. Com 20 anos, perdeu o pai, grande responsável por sua formação como escritora. Em 1961, Nélida estreou na literatura com o romance Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo, que fala de temas como pecado, perdão e da relação dos mortais com Deus através do diálogo entre o protagonista e seu anjo da guarda. Em 1963, publicou seu segundo livro, Madeira Feito Cruz. Em 1965, viajou para os Estados Unidos com a bolsa Leader Grant, concedida pelo governo norte-americano. Entre 1966 e 1967, Nélida trabalhou como editora assistente da revista Cadernos Brasileiros. Em 1970, inaugurou e foi a primeira professora da cadeira de Criação Literária da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1976 e 1993, foi membro do Conselho Consultivo da revista Tempo Brasileiro. Em 1990, foi eleita para a cadeira número 30 da Academia Brasileira de Letras. Em 1996, foi eleita a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras por ocasião de seu primeiro centenário. Em 1930, 1990 e 2003, foi titular da Cátedra Henry King, Stanford, em Humanidades, da Universidade de Miami, onde realizou cursos, debates, encontros e conferências. Nélida foi escritora visitante da Universidade de Harvard, da Colômbia, de John Hopkins, entre outras. Ao longo de sua carreira, Nélida colaborou com diversas publicações nacionais e estrangeiras. Seus contos foram publicados em diversas revistas e fazem parte de antologias brasileiras e estrangeiras. A obra de Nélida Pinon foi traduzida para diversos países, entre eles Alemanha, Espanha, Itália, Estados Unidos, Cuba, União Soviética e Nicarágua. No dia 9 de novembro de 2011, em sua homenagem, foi inaugurada em Salvador, Bahia, a Biblioteca Nélida Pinon.
a primeira biblioteca do Instituto Cervantes, que recebeu o nome de um escritor da língua não hispânica. Em outubro de 2014, foi lançado o Prêmio Nélida Pinon. Em outubro de 2015, foi inaugurada em Cotobade, Galícia, terra de sua família, a Casa de Cultura Nélida Pinon. Temos também Ana Maria Machado, que foi a sexta ocupante da cadeira número 1, eleita em 24 de abril de 2003, na sucessão de Evandro Lins e Silva e recebida em 29 de agosto de 2003 pelo acadêmico Tarcísio Padilha. Ela presidiu a Academia Brasileira de Letras em 2012 e 2013. Ana Maria Machado nasceu em Santa Teresa, Rio de Janeiro, a 24 de dezembro de 1941. É casada com o músico Lourenço Baeta, do quarteto Boca Livre, tendo o casal uma filha. Do casamento anterior com o médico Álvaro Machado, Ana Maria teve 2 filhos. Estudou no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e no MoNA de Nova York, tendo participado de salões e exposições individuais e coletivas no país e no exterior, enquanto fazia o curso de letras. Deu aula na Faculdade de Letras da UFRJ e na Escola de Comunicação da UFRJ, bem como na PUC-Rio, além de ensinar nos colégios Santo Inácio e Princesa Isabel, no Rio, e no curso Alfa de preparação para o Instituto do Rio Branco. Também lecionou em Paris, na Sorbonne e na Universidade de Berkeley, Califórnia, onde já havia sido escritora residente. Em janeiro de 1970, deixou o Brasil e partiu para o exílio. Na bagagem, levava cópias de algumas histórias infantis que estava escrevendo. Trabalhou como jornalista na revista Elle, de Paris, e no Serviço Brasileiro da BBC de Londres, além de se tornar professora de língua portuguesa na Sorbonne. Nesse período, participou de um seleto grupo de estudantes, cujo mestre era Ronald Barthes, sob cuja orientação terminou sua tese de doutorado em Linguística e Semiologia, em Paris. O trabalho resultou no livro Recado do Nome, de 1976, sobre a obra de Guimarães Rosa. Como jornalista, trabalhou no Correio da Manhã, no Jornal do Brasil, no Globo e colaborou com as revistas Realidade, Isto É e Veja, como Seminário de Pasquim, Opinião em Movimento. Durante 7 anos, chefiou o jornalismo do Sistema Jornal do Brasil de Rádio. Criou e dirigiu por 18 anos, com 2 sócias, a primeira livraria do país especializada em livros infantis, a Malas Artes. Também foi editora com uma das sócias da Quinteto Editorial. Há 35 anos vem exercendo intensa atividade na promoção da leitura e fomento do livro, tendo dado consultorias, seminários em diferentes países e sido vice-presidente da IB, International Board on Books for Young People. Recebeu 3 prêmios Jabuti e vários outros no país e no exterior. É membro do Pen Club do Brasil e do Seminário de Literatura da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Integra o Conselho Consultivo do Brasil no King's College, em Londres. É membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural no grau de Grão-Mestre, a Medalha Tiradentes, a Grande Ordem Cultural da Colômbia e a Medalha Tamandaré. Publicou mais de 100 livros no Brasil, muitos deles traduzidos em cerca de 20. Agora falaremos sobre a 4ª ocupante da cadeira número 16, eleita em 24 de outubro de 1985, na sucessão de Pedro Calmon e recebida em 12 de maio de 1987 pelo acadêmico Eduardo Portela. Lígia Fagundes Telles nasceu em São Paulo e passou a infância no interior do estado, onde o pai, o advogado Durval de Azevedo, foi promotor público. A mãe, Maria do Rosário, era pianista. Voltando a residir com a família em São Paulo, a escritora fez o curso fundamental na Escola Caetano de Campos e, em seguida, ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, onde se formou. Quando estudante do pré-jurídico, cursou a Escola Superior de Educação Física na mesma universidade. Ainda na adolescência, manifestou-se a paixão, ou melhor, a vocação de LFT, para a literatura, incentivada pelos seus maiores amigos, os escritores Carlos Drummond de Andrade e Érico Veríssimo,
Contudo, mais tarde a escritora viria a rejeitar seus primeiros livros, porque, em sua opinião, a pouca idade não justifica o nascimento de textos prematuros, que derivam continuar no limbo. Ciranda de Pedra, em 1954, é considerada por Antônio Cândido a obra em que a autora alcança a maturidade literária. Lígia também considera esse romance o marco inicial de suas obras completas. No mesmo ano, fruto de seu primeiro casamento, nasceu o filho Gofredo da Silva Teles Neto, cineasta, e que lhe deu as duas netas, Margarida e Lúcia, mãe da única bisneta Marina. Ainda nos anos de 1950, saiu o livro Histórias do Desencontro, em 1958, que recebeu o prêmio do Instituto Nacional do Livro. O segundo romance, Verão no Aquário, em 1963, ganhou o prêmio Jabuti. Saiu no mesmo ano em que, já divorciada, casou-se com o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes. Em parceria com ele, escreveu o roteiro para o cinema Capitu, em 1967, baseado em Dom Casmurro de Machado de Assis. Esse roteiro foi encomenda de Paulo César Saraceni e recebeu o prêmio Candango, concedido ao melhor roteiro. Agora falaremos sobre a quarta ocupante da cadeira número 16, eleita em 24 de outubro de 1985, na sucessão de Pedro Calmon e recebida em 12 de maio de 1987 pelo acadêmico Eduardo Portela. Lígia Fagundes Telles nasceu em São Paulo e passou a infância no interior do estado, onde o pai, o advogado Durval de Azevedo, foi promotor público. A mãe, Maria do Rosário, era pianista. Voltando a residir com a família em São Paulo, a escritora fez o curso fundamental na Escola Caetano de Campos e, em seguida, ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, onde se formou. Quando estudante do pré-jurídico, cursou a Escola Superior de Educação Física na mesma universidade. Ainda na adolescência, manifestou-se a paixão, ou melhor, a vocação de LFT, para a literatura, incentivada pelos seus maiores amigos, os escritores Carlos Drummond de Andrade e Érico Veríssimo. Contudo, mais tarde a escritora viria a rejeitar seus primeiros livros, porque, em sua opinião, a pouca idade não justifica o nascimento de textos prematuros, que derivam continuar no limbo. Ciranda de Pedra, em 1954, é considerada por Antônio Cândido a obra em que a autora alcança a maturidade literária. Lígia também considera esse romance o marco inicial de suas obras completas. No mesmo ano, fruto de seu primeiro casamento, nasceu o filho Gofredo da Silva Teles Neto, cineasta, e que lhe deu as duas netas, Margarida e Lúcia, mãe da única bisneta Marina. Ainda nos anos de 1950, saiu o livro Histórias do Desencontro, em 1958, que recebeu o prêmio do Instituto Nacional do Livro. O segundo romance, Verão no Aquário, em 1963, ganhou o prêmio Jabuti. Saiu no mesmo ano em que, já divorciada, casou-se com o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes. Em parceria com ele, escreveu o roteiro para o cinema Capitu, em 1967, baseado em Dom Casmurro de Machado de Assis. Esse roteiro foi encomenda de Paulo César Saraceni e recebeu o prêmio Candango, concedido ao melhor roteiro cinematográfico. A década de 1970 foi de intensa atividade literária e marca o início da sua consagração na carreira. Os textos curtos e impactantes passaram a se suceder na década de 1990. A consagração definitiva viria com o Prêmio Camões, em 2005, distinção maior em língua portuguesa pelo conjunto da obra. Lígia Fagundes Telles conduziu sua trajetória literária trabalhando ainda como procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, cargo que exerceu até a aposentadoria. Foi ainda presidente da Cinemateca Brasileira, fundada por Paulo Emílio Salles Gomes. É membro da Academia Paulista de Letras e da Academia Brasileira de Letras. Teve seus livros publicados em diversos países. A década de 1970 foi de intensa atividade literária e marca o início da sua consagração na carreira. Os textos curtos e impactantes passaram a se suceder na década de 1990. A consagração definitiva viria com o Prêmio Camões, em 2005, distinção maior em língua portuguesa pelo conjunto da obra.
Lígia Fagundes Telles conduziu sua trajetória literária trabalhando ainda como procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, cargo que exerceu até a aposentadoria. Foi ainda presidente da Cinemateca Brasileira, fundada por Paulo Emílio Salles Gomes. É membro da Academia Paulista de Letras e da Academia Brasileira de Letras. Teve seus livros publicados em diversos países. Vivendo a realidade de uma escritora do terceiro mundo, Lígia considera sua obra de natureza engajada, ou seja, comprometida com a difícil condição do ser humano em um país de tão frágil educação e saúde. Participante desse tempo e dessa sociedade, a escritora procura apresentar através da palavra escrita a realidade envolta na sedução do imaginário e da fantasia, mas enfrentando sempre a realidade desse país. Em 1976, durante a ditadura militar, integrou uma comissão de escritores que foi a Brasília entregar ao ministro da Justiça o famoso Manifesto dos Mil, veemente declaração contra a censura e que foi assinada pelos mais representativos intelectuais do Brasil. Lígia já declarou em uma entrevista à Criação Literária: o escritor pode ser louco, mas não enlouquece o leitor. Ao contrário, pode até desviá-lo da loucura. O escritor pode ser corrompido, mas não corrompe. Pode ser solitário e triste e ainda assim vai alimentar o sonho daquele que está na solidão. Por fim, falaremos sobre Zélia Gattai, que começou a escrever com 63 anos. Ela estreou na literatura com o livro de memórias Anarquistas Graças a Deus. Recebeu o Prêmio Paulista de Revelação Literária. Viveu com o escritor Jorge Amado durante 56 anos. Em 2001, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, para a cadeira número 23, a mesma que pertenceu a Jorge Amado. Zélia Gattai nasceu em São Paulo no dia 2 de julho de 1916, filha de Ernesto Gattai e Angelina, imigrantes italianos, e passou sua infância e adolescência no bairro do Paraíso. Participava, junto com a família, do movimento político operário organizado por imigrantes italianos, espanhóis e portugueses que reivindicavam melhorias no trabalho. Zélia Gattai casou-se aos 19 anos com Aldo Veiga. Em 1942, nasceu seu primeiro filho, Luiz Carlos. O casal separou-se de 8 anos de casados. Em 1945, Zélia conheceu Jorge Amado quando ambos trabalhavam no movimento pela anistia dos presos políticos. Com pouco tempo, foram morar juntos. Ainda não havia divórcio e os dois eram separados. Zélia passou a trabalhar com Jorge, revisando e datilografando os originais de seus livros. Em 1945, com a eleição de Jorge Amado para a Câmara Federal, o casal mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 25 de novembro de 1947, nasceu Jorge Amado, o primeiro filho do casal e o segundo filho de Zélia. Em 1948, o Partido Comunista foi declarado ilegal e os parlamentares eleitos pelo PCB foram cassados. Jorge Amado perdeu o mandato e teve que se exilar. Foi para a Europa e Zélia seguiu depois. Chegou à Itália no porto de Gênova, onde Jorge a esperava. Levou consigo o filho. Depois de alguns dias, Zélia e Jorge seguem para a Tchecoslováquia. Depois vão para a Polônia e, por fim, chegam a Paris. Em 1949, estavam de volta a Paris quando Zélia ingressou na Sorbonne, onde estudou civilização francesa, fonética e língua francesa. Em fins desse mesmo ano, foram obrigados a deixar o Paris, pois os comunistas não eram bem vistos pelo governo francês, então voltaram para a Tchecoslováquia. Em 1951, nasceu sua filha Paloma. Viajaram ainda para Hungria, Romênia, Bulgária, China e Mongólia. De volta ao Brasil em 1952, passaram a morar no Rio de Janeiro, onde permanecem alguns anos. Decididos a viver numa cidade mais pacata, em 1960, Zélia e Jorge compram uma casa em Salvador, Bahia, no bairro do Rio Vermelho. No dia 12 de maio de 1976, depois de vários anos de união, eles conseguiram oficializar o casamento. Em 1979, depois de 3 anos de casamento, Zélia Gattai estreou na literatura com o livro de memórias Anarquistas Graças a Deus, onde narra sua infância de filha de imigrantes italianos, anarquistas e católicos.
O livro foi traduzido para diversos países, sendo adaptado para o teatro e para uma minissérie de televisão. Zélia recebeu pelo livro o Prêmio Paulista de Revelação Literária em 1979. Zélia, que assinou seu livro com o nome de solteira, tomou gosto e 3 anos depois já lançava o segundo livro e não parou mais. Alguns de seus livros foram traduzidos para vários países. Por fim, falaremos sobre Zélia Gattai, que começou a escrever com 63 anos. Ela estreou na literatura com o livro de memórias Anarquistas Graças a Deus. Recebeu o Prêmio Paulista de Revelação Literária. Viveu com o escritor Jorge Amado durante 56 anos. Em 2001, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, para a cadeira número 23, a mesma que pertenceu a Jorge Amado. Zélia Gattai nasceu em São Paulo no dia 2 de julho de 1916, filha de Ernesto Gattai e Angelina, imigrantes italianos, e passou sua infância e adolescência no bairro do Paraíso. Participava, junto com a família, do movimento político operário organizado por imigrantes italianos, espanhóis e portugueses que reivindicavam melhorias no trabalho. Zélia Gattai casou-se aos 19 anos com Aldo Veiga. Em 1942, nasceu seu primeiro filho, Luiz Carlos. O casal separou-se de 8 anos de casados. Em 1945, Zélia conheceu Jorge Amado quando ambos trabalhavam no movimento pela anistia dos presos políticos. Com pouco tempo, foram morar juntos. Ainda não havia divórcio e os dois eram separados. Zélia passou a trabalhar com Jorge, revisando e datilografando os originais de seus livros. Em 1945, com a eleição de Jorge Amado para a Câmara Federal, o casal mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 25 de novembro de 1947, nasceu Jorge Amado, o primeiro filho do casal e o segundo filho de Zélia. Em 1948, o Partido Comunista foi declarado ilegal e os parlamentares eleitos pelo PCB foram cassados. Jorge Amado perdeu o mandato e teve que se exilar. Foi para a Europa e Zélia seguiu depois. Chegou à Itália no porto de Gênova, onde Jorge a esperava. Levou consigo o filho. Depois de alguns dias, Zélia e Jorge seguem para a Tchecoslováquia. Depois vão para a Polônia e, por fim, chegam a Paris. Em 1949, estavam de volta a Paris quando Zélia ingressou na Sorbonne, onde estudou civilização francesa, fonética e língua francesa. Em fins desse mesmo ano, foram obrigados a deixar o Paris, pois os comunistas não eram bem vistos pelo governo francês, então voltaram para a Tchecoslováquia. Em 1951, nasceu sua filha Paloma. Viajaram ainda para Hungria, Romênia, Bulgária, China e Mongólia. De volta ao Brasil em 1952, passaram a morar no Rio de Janeiro, onde permanecem alguns anos. Decididos a viver numa cidade mais pacata, em 1960, Zélia e Jorge compram uma casa em Salvador, Bahia, no bairro do Rio Vermelho. No dia 12 de maio de 1976, depois de vários anos de união, eles conseguiram oficializar o casamento. Em 1979, depois de 3 anos de casamento, Zélia Gattai estreou na literatura com o livro de memórias Anarquistas Graças a Deus, onde narra sua infância de filha de imigrantes italianos, anarquistas e católicos. O livro foi traduzido para diversos países, sendo adaptado para o teatro e para uma minissérie de televisão. Zélia recebeu pelo livro o Prêmio Paulista de Revelação Literária, de 1979. Zélia, que assinou seu livro com o nome de solteira, tomou gosto e 3 anos depois já lançava o segundo livro e não parou mais. Alguns de seus livros foram traduzidos para vários países. Ela viveu durante 56 anos com o escritor Jorge Amado, que faleceu em 6 de agosto de 2001. Nesse mesmo ano, foi eleita para a cadeira número 23, que pertenceu a Jorge Amado, da Academia Brasileira de Letras. Foi também eleita para a Academia de Letras da Bahia. Zélia Gattai Amado de Faria faleceu em Salvador, Bahia, no dia 17 de maio de 2008. Bom, aqui mostrei uma pequena parte das mulheres que tanto enriqueceram nossa literatura brasileira, mas existem inúmeras outras, cada uma com o seu devido grau de importância na literatura.
E por aqui eu encerro este trabalho e agradeço a todos que tiveram interesse em assistir. Até um próximo vídeo e tchau!